A maior equipe da história da Fórmula 1 está há 18 anos sem conquistar um único campeonato. E talvez o mais absurdo seja que durante todo esse tempo, a Ferrari nunca teve a desculpa de ser uma equipe pequena. Dinheiro nunca faltou, estrutura nunca faltou, e pilotos também não. Fernando Alonso chegou à última corrida de uma temporada podendo ser campeão. Sebastian Vettel liderou o Mundial em 2 anos diferentes. Charles Leclerc começou 2022 vencendo 2 das 3 primeiras corridas. E depois de chegar a apenas 14 pontos do título de construtores em 2024, a Ferrari ainda colocou Lewis Hamilton dentro do carro. Mesmo assim, o resultado sempre termina parecido. A Ferrari chega perto, a pressão aumenta, alguma coisa começa a dar errado e Maranello decide que é a hora de mudar tudo outra vez. Nesse mesmo período, a Brown nasceu, foi campeã e desapareceu. A Mercedes construiu uma dinastia, a Red Bull construiu 2 e até a McLaren conseguiu cair para o fundo do grid, se reconstruir e voltar a ser campeã. E enquanto isso, a equipe com mais vitórias, mais títulos e provavelmente mais poder dentro da Fórmula 1 continuou presa dentro do mesmo ciclo. Então, talvez, o maior problema da Ferrari nunca tenha sido encontrar alguém capaz de derrotar seus adversários. Talvez tenha sido sobreviver a si mesma. E para entender como a Ferrari transformou a própria história de grandeza em um peso, a gente precisa voltar justamente à última vez em que Maranello conseguiu fazer o contrário, construir uma equipe, protegê-la da pressão e deixá-la vencer. No começo dos anos 90, a Ferrari também vivia uma crise. A equipe não conquistava o Mundial de Pilotos desde 1979 e não ganhava entre os construtores desde 83. Mas, ao contrário do que faria várias vezes no futuro, a Ferrari decidiu construir um projeto e permitir que ele amadurecesse. Jean Todt assumiu o comando da equipe em 93. Michael Schumacher chegou em 96. Ross Brown cuidava da parte técnica e estratégia. Rory Byrne comandava o projeto dos carros. Eles não venceram imediatamente. Schumacher disputou o título em 97 e perdeu. Chegou à última corrida com chance em 98 e perdeu novamente. Em 99, quebrou a perna e ficou fora de 6 etapas. A Ferrari poderia ter reagido como reagiria anos depois, procurando culpados e desmontando tudo. Mas manteve a base. O resultado foi uma das equipes mais dominantes da história. Entre 99 e 2004, a Ferrari conquistou 6 títulos seguidos de construtores. Schumacher foi campeão 5 vezes consecutivas. E em 2002, ele terminou todas as corridas no pódio. Em 2004, ganhou 13 das 18 provas. Aquela Ferrari funcionava como uma organização. Todt protegia a equipe da pressão externa. Brown transformava informação em estratégia. Byrne projetava carros capazes de evoluir durante o campeonato. E Schumacher testava de forma obsessiva o carro. Quando alguma coisa dava errado, o grupo tentava entender o problema antes de escolher quem seria demitido. Foi exatamente essa estabilidade que encerrou um jejum de 21 anos sem título de pilotos. Só que nenhuma dinastia dura para sempre. Schumacher se aposentou no fim de 2006. Ross Brown deixou a equipe. Jean Todt saiu do comando da escuderia depois de 2007. Rory Byrne já havia reduzido sua participação. E em poucos anos, a estrutura que transformou a Ferrari em referência começou a desaparecer. Mesmo assim, a força daquele projeto ainda produziu 2 últimos momentos de glória. Em 2007, Kimi Raikkonen chegou à decisão 7 pontos atrás de Lewis Hamilton e conquistou o campeonato por 1 ponto. Em 2008, Felipe Massa venceu a última corrida no Brasil e foi campeão por alguns segundos, até Hamilton ultrapassar Timo Glock na última curva e ficar com o título. Massa perdeu o título de piloto por 1 ponto, mas o resultado dele e do Raikkonen ainda garantiram à Ferrari o campeonato de construtores. Ninguém sabia naquele momento, mas aquela seria a última vez que a Ferrari terminaria uma temporada no topo. E já que a gente acabou de falar justamente do auge da Ferrari, tem uma coisa que eu acho que qualquer fã dessa época vai entender. Hoje você olha para a fase do Schumacher e percebe que não era só mais uma Ferrari vencedora. Foi justamente o período que transformou aquela equipe em referência de domínio na Fórmula 1. E se você gosta de ter alguma coisa que realmente represente essa história, eu encontrei no Mercado Livre um Lego Icons da Ferrari 2004 do Michael Schumacher. E não escolheram qualquer carro, é justamente o F2004, o carro daquela temporada absurda, quando o Schumacher venceu 13 das 18 corridas do campeonato. É um modelo grande com mais de 700 peças, feito para montar e deixar exposto. E ainda vem com uma figura do Schumacher. Então, para quem é fã da Ferrari, do Schumacher ou simplesmente daquela era da Fórmula 1, é uma peça muito legal para ter na coleção. Eu deixei o link aqui na primeira linha da descrição e o QR Code aparecendo agora aqui na tela. É um link de afiliado do Mercado Livre. Então, se você comprar por ele, além de levar justamente um pedaço dessa fase histórica da Ferrari para casa, você também ajuda diretamente o Paddock Motor a trazer mais vídeos aqui pro canal. E talvez o mais curioso seja que depois de chegar a um nível tão alto de domínio, a Ferrari começaria a descobrir o quão difícil seria permanecer no topo.
A grande mudança no regulamento em 2009 encerrou de vez o que restava da antiga vantagem. Enquanto a Brown e a Red Bull entenderam melhor as novas regras aerodinâmicas, a Ferrari começou o campeonato com um carro lento, complicado e pouco competitivo. Depois de disputar cada ponto do título em 2008, a equipe parecia despreparada para o novo mundo que começava na Fórmula 1. Raikkonen ainda conseguiu uma vitória na Bélgica, mas foi a única do ano. A Ferrari terminou apenas em quarto entre os construtores. Foi um tombo enorme para quem havia vencido 8 das 10 temporadas anteriores. A resposta foi contratar Fernando Alonso. E fazia sentido. Alonso era bicampeão, sabia desenvolver um carro e tinha capacidade de conseguir resultados muito maiores do que o equipamento normalmente permitia. Se a Ferrari já não possuía a melhor estrutura, pelo menos teria um piloto capaz de esconder parte dos seus problemas. Em 2010, isso foi quase suficiente. Alonso venceu logo na estreia no Bahrein. A Ferrari oscilou durante todo o campeonato, mas uma recuperação impressionante no segundo semestre colocou o espanhol na liderança antes da última corrida. Ele chegava a Abu Dhabi 8 pontos à frente de Mark Webber e 15 à frente de Sebastian Vettel. Se Vettel vencesse, um quarto lugar bastava para Alonso ser campeão. Só que a Ferrari ficou tão preocupada em marcar a estratégia de Webber que deixou de olhar para o verdadeiro perigo. Quando a Red Bull chamou o australiano para os boxes, a Ferrari respondeu trazendo o Alonso. O espanhol voltou atrás de Petrov e passou toda a corrida preso atrás do carro da Renault. Na frente, Vettel venceu e conquistou um campeonato que nunca havia liderado até aquela noite. Alonso terminou em sétimo, perdeu o título por 4 pontos. Foi um erro doloroso, mas ainda parecia apenas um acidente. A Ferrari tinha um grande piloto, havia disputado o campeonato e poderia corrigir o que faltava. O problema é que o carro de 2011 nunca chegou perto da Red Bull. Alonso conseguiu uma única vitória na Inglaterra. A equipe terminou o ano muito distante dos campeões e, mais uma vez, a reação foi mudar peças importantes da área técnica. Entre os profissionais que saíram estava Aldo Costa, que trabalhava na Ferrari desde 95 e havia participado da construção da era Schumacher. Pouco depois, ele foi para a Mercedes e ajudou a desenvolver os carros que dominaram a Fórmula 1 a partir de 2014. Esse detalhe resume o padrão que começava a nascer em Maranello. A Ferrari dispensava profissionais, reorganizava departamentos e começava outra reconstrução. O rival recebia experiência pronta e a Ferrari precisava aprender tudo de novo. Em 2012, a Ferrari produziu um carro que começou a temporada com sérios problemas. O F2012 era difícil de acertar e não tinha a velocidade da Red Bull. Na classificação, muitas vezes Alonso precisava lutar apenas para ficar perto das primeiras filas. Mesmo assim, ele transformou aquele campeonato em uma das melhores temporadas da carreira. Venceu na chuva na Malásia, ganhou em Valência, depois de largar em 11º, construiu uma vantagem com regularidade, aproveitando cada oportunidade e cometendo poucos erros. O carro melhorou, mas a Red Bull melhorou mais. Na reta final, Vettel venceu 4 corridas seguidas e virou o campeonato. Alonso ainda chegou no Brasil com chance. Na primeira volta, Vettel rodou depois de um contato e caiu para o fundo do pelotão. Por alguns minutos, parecia que a Ferrari finalmente recuperaria o título, mas o alemão reagiu, terminou em sexto e foi campeão por 3 pontos. Alonso havia levado a disputa até onde aquele carro permitia, talvez até além, mas a Ferrari novamente terminava com a sensação de que esteve perto bastante para acreditar e longe o bastante para perder. Em 2013, a distância aumentou. Alonso venceu na China e na Espanha, mas nunca mais ganharia uma corrida pelaquela equipe. Vettel emplacou 9 vitórias consecutivas no final do ano e terminou o campeonato 155 pontos à frente. A relação entre Alonso e Ferrari começou a se desgastar. O piloto cobrava um carro melhor, a direção não gostava das críticas públicas e, em vez de um projeto unido tentando derrotar a Red Bull, Maranello voltou a aparecer um lugar onde cada lado precisava se defender. Então chegou 2014. Com os novos motores híbridos, a Mercedes começou a maior sequência de domínio que a Fórmula 1 já havia visto. A Ferrari errou no motor, errou no chassi e produziu um carro que Alonso e Raikkonen não conseguiram levar a nenhuma vitória. Foi a primeira temporada sem vitórias desde 1993. Stefano Domenicali deixou o comando logo em abril. Marco Mattiasi assumiu, mas durou apenas alguns meses. No final do ano, Maurizio Arrivabene já era o novo chefe e Alonso saiu para a McLaren. Em menos de uma temporada, a Ferrari trocou de chefe de equipe 2 vezes, mudou seu presidente e perdeu o piloto que havia sustentado seus resultados nos últimos 5 anos. Em vez de consertar uma equipe, Maranello outra vez tentava reconstruir uma nova totalmente do zero. Sebastian Vettel chegou em 2015, carregando uma história perfeita para a Ferrari. Ele cresceu admirando Michael Schumacher, já era tetracampeão e queria repetir o caminho do ídolo, sair de uma equipe vencedora para devolver a grandeza a Maranello. O começo foi animador. Vettel venceu 3 corridas no primeiro ano e a Ferrari se tornou a principal adversária da Mercedes. Mas em 2016, a evolução parou. A equipe não ganhou nenhuma prova e desperdiçou algumas das poucas oportunidades que apareceram com decisões estratégicas bem duvidosas. Em 2017, finalmente
finalmente surgiu um carro capaz de lutar pelo campeonato. Vettel venceu na abertura na Austrália e chegou às férias de agosto 14 pontos à frente de Hamilton. A Ferrari funcionava bem em diferentes tipos de pista e parecia ter resolvido parte dos problemas que a perseguia. Então tudo desandou em 3 fins de semana. Em Singapura, onde a Ferrari era a favorita, Vettel, Raikkonen e Verstappen se envolveram em um acidente logo na largada. Na Malásia, um problema no turbo impediu Vettel de participar da classificação. No Japão, uma falha em uma vela tirou o alemão da corrida. Entre Singapura e Suzuka, Hamilton marcou 68 pontos. Vettel fez 12. O campeonato praticamente acabou ali. Mas 2018 parecia oferecer uma segunda chance ainda melhor. A Ferrari tinha um carro extremamente rápido e em vários circuitos superior à da própria Mercedes. Vettel venceu 5 corridas e chegou ao GP da Alemanha liderando o campeonato. Na corrida em casa, ele também liderava quando começou a chover. E em uma freada aparentemente simples, perdeu o controle e bateu. Hamilton, que havia largado em 14º, venceu. E em uma tarde, uma vantagem de 8 pontos virou uma desvantagem de 17. Seria injusto colocar toda a derrota de 2018 naquela batida. Vettel cometeu outros erros, mas a Ferrari também perdeu rendimento na evolução do carro, tomou decisões questionáveis e voltou a viver tensão dentro da própria liderança. A morte repentina do presidente da equipe, poucos dias depois da corrida da Alemanha, ainda abalou uma equipe que dependia muito da pressão e da presença dele. Hamilton foi campeão com 2 etapas de antecedência, e a Mercedes também foi com o título de construtores. No começo de 2019, Arrivabene foi substituído por Mattia Binotto. Era o 4º chefe de equipe diferente da Ferrari desde a saída de Jean Todt. Mais uma oportunidade havia sido perdida e mais uma vez a resposta era trocar o homem no comando. Binotto conhecia a Ferrari por dentro. Ele havia entrado como engenheiro de motores em 95 e participado da era vencedora. A ideia era unir o comando técnico e político nas mãos de alguém que entendesse a cultura de Maranello. Ao mesmo tempo, Charles Leclerc foi promovido para correr ao lado de Vettel. O jovem venceu em Spa e uma semana depois suportou a pressão de Hamilton para ganhar em Monza. Era a primeira vitória da Ferrari em casa desde 2010. Parecia o nascimento do próximo grande campeão da equipe. Só que o carro de 2019 também criou uma das maiores controvérsias daquele período. A unidade de potência da Ferrari passou a ter uma vantagem impressionante nas retas. Rivais questionaram a forma como o motor conseguia produzir aquela potência. A FIA emitiu diretivas técnicas durante a temporada e meses depois anunciou um acordo confidencial com a equipe após investigar o funcionamento do motor. Então chegou 2020 e a Ferrari perdeu desempenho de uma maneira assustadora. O carro era lento nas retas, difícil de guiar e incapaz de lutar na frente. A equipe terminou o campeonato em 6º, sua pior colocação desde 1980, e não venceu uma corrida sequer. Em apenas 2 anos, a Ferrari havia saído de uma disputa real contra a Mercedes para brigar no meio de pelotão. Vettel deixou a equipe no fim daquela temporada. Leclerc virou o centro do projeto. Carlos Sainz chegou em 2021 e ajudou a Ferrari a se recuperar até o 3º lugar, mas ainda sem vitórias. Todo o esforço passou a ser direcionado ao novo regulamento de 2022. E dessa vez, a Ferrari acertou. O F1 75, o carro de 2022, começou como o melhor carro do grid. Leclerc venceu no Bahrein, foi segundo na Arábia Saudita e dominou na Austrália. Depois de 3 corridas, tinha 2 vitórias e 46 pontos de vantagem sobre Max Verstappen. Após anos de promessa, a Ferrari finalmente parecia pronta. E talvez nenhum campeonato explique melhor os problemas modernos da equipe. Na Espanha, Leclerc liderava com tranquilidade quando o motor quebrou. Em Mônaco, largou na pole e viu uma sequência confusa de chamada para os boxes derrubá-lo para 4º. Em Baku, outra falha de motor tirou o Monegasco da liderança. Na Inglaterra, Leclerc assumiu a primeira posição, mesmo com a asa dianteira danificada. Quando o safety car entrou, a Ferrari colocou pneus macios em Sainz, mas deixou Leclerc na pista com pneus usados. Sainz venceu a corrida. Leclerc terminou em 4º. Na França, foi o piloto que errou e bateu enquanto liderava. Na Hungria, a Ferrari colocou pneus duros no carro do Leclerc, mesmo depois de outras equipes mostrarem que aquele composto não funcionava. Verstappen largou em 10º, rodou durante a prova e ainda venceu. Leclerc terminou em 6º, depois de precisar fazer uma 3ª parada. E em poucos meses, a Ferrari transformou uma vantagem de 46 pontos em um campeonato decidido 4 corridas de antecedência. Houve falhas de confiabilidade, erros de estratégia, problemas de desenvolvimento e erros dos pilotos. O fracasso foi coletivo, mas o que mais incomodava era a reação da equipe. Depois de algumas das derrotas mais difíceis, Binotto insistia que não era necessário mudar a abordagem. A Ferrari parecia mais preocupada em provar que sua estrutura funcionava do que admitir que precisava corrigir a estrutura. No fim do ano, Binotto renunciou. Ele havia passado 28 anos dentro da Ferrari e tentando reconstruir um projeto de longo prazo. Mas, assim como Domenicali e Arrivabene, saiu antes que esse projeto produzisse um título. Brad Vasseur assumiu em 23. Era o 5º chefe de equipe desde o fim da era Todt. O
primeiro ano de Vasseur não foi brilhante, mas trouxe sinais importantes. A Ferrari se tornou a única equipe a derrotar a Red Bull em uma corrida durante toda a temporada, com Carlos Sainz em Singapura. Houve mudanças no departamento de estratégia, contratações e uma tentativa de reduzir a cultura de culpa que havia se instalado em Maranello. Em 24, o projeto começou a funcionar. Sainz venceu na Austrália e no México. Leclerc realizou o sonho de ganhar em Mônaco, venceu em Monza e liderou uma dobradinha dominante nos Estados Unidos. A Ferrari somou 5 vitórias e chegou à última etapa disputando o Mundial de Construtores com a McLaren. No fim, perdeu por apenas 14 pontos. Doía, mas era diferente de 2014 ou 2020. A Ferrari não estava perdida. Ela havia se aproximado de forma consistente e entraria em 2025 com a dupla mais chamativa do grid. Lewis Hamilton deixaria a Mercedes para correr de vermelho. O maior campeão da geração se juntaria à equipe mais vitoriosa da história. Depois de ficar tão perto em 2024, a lógica dizia que a Ferrari lutaria pelos 2 campeonatos. Só que o SF25 nasceu cheio de limitações. Hamilton venceu a corrida sprint na China e alimentou a esperança de uma reação. No dia seguinte, os 2 carros foram desclassificados. O de Leclerc estava abaixo do peso mínimo e o de Hamilton apresentou desgaste excessivo na prancha do assoalho. Foi um retrato quase perfeito do ano. Quando aparecia um sinal de esperança, alguma coisa tratava de destruí-lo. Leclerc ainda conseguiu 7 pódios. Hamilton não subiu ao pódio nenhuma única vez. A Ferrari não venceu uma corrida principal e caiu de segunda para quarta no campeonato de construtores. Em abril, diante da superioridade da Mercedes, a equipe decidiu interromper cedo o desenvolvimento aerodinâmico do carro para considerar recursos em 2026. Vasseur mais tarde admitiu que talvez tivesse subestimado o impacto psicológico dessa decisão sobre pilotos e funcionários. No fim do ano, depois de um fim de semana sem pontos no Brasil, o presidente, John Elkann, afirmou que os pilotos deveriam falar menos e se concentrar em dirigir. O comentário chamou atenção porque Leclerc e Hamilton estavam longe de ser o único problema. Mais uma vez, em vez de transmitir união, a Ferrari expunha publicamente uma tensão interna justamente quando os resultados pioravam. A equipe que havia terminado 2024 a uma corrida do título passou 2025 inteiro sem vencer. E é aqui que a história da Ferrari começa a parecer um ciclo. Um carro competitivo aumenta a expectativa vira obrigação. A primeira sequência ruim vira crise. A crise provoca rumores, cobranças e mudanças. A nova liderança perde tempo. E quando o projeto começa a amadurecer, a Ferrari já está sob pressão para começar tudo outra vez. Em 2026, a Ferrari voltou a vencer. Hamilton conquistou sua primeira vitória pela equipe em Barcelona. Leclerc ganhou na Inglaterra. Depois de 11 etapas, a Ferrari ocupa o segundo lugar entre construtores, 72 pontos atrás da Mercedes. Hamilton está em segundo no Mundial de Pilotos, 50 pontos atrás de Kimi Antonelli. Ou seja, a temporada ainda não representa um título, mas também não permite dizer que a Ferrari está morta. Pela primeira vez em muito tempo, a direção resistiu à tentação de desmontar tudo depois de um ano ruim. Vasseur permaneceu, ganhou um contrato de longo prazo e recebeu a chance de levar sua reconstrução para um novo regulamento. Talvez essa seja a mudança mais importante, porque a Ferrari não jogou sua história no lixo simplesmente por perder campeonatos. Toda equipe perde. A própria Ferrari levou 21 anos para voltar a ser campeã antes de Schumacher. O problema foi acreditar durante muito tempo que ser a Ferrari bastava, como se o peso da camiseta produzisse velocidade. Como se contratar Alonso, Vettel ou Hamilton pudesse substituir uma organização estável. Como se trocar o chefe resolvesse imediatamente um problema construído durante anos. Como se cada vitória confirmasse que a crise havia acabado e cada derrota exigisse uma outra revolução. A história deveria servir como referência. Em Maranello, muitas vezes ela virou cobrança, interferência e medo de errar. A dinastia de Schumacher ensina justamente o contrário do que a Ferrari passou a fazer. Aquele time não nasceu pronto. Ele perdeu campeonatos, suportou derrotas dolorosas e manteve as pessoas certas até transformar competência em domínio. Desde 2008, a Ferrari teve velocidade para vencer corridas, teve pilotos para ganhar campeonatos, teve dinheiro, fábrica, torcida e poder político. O que faltou foi permitir que todas essas peças trabalhassem na mesma direção por tempo suficiente. Hoje, com 16 títulos de construtores, 15 de pilotos e 250 vitórias, a Ferrari ainda é a maior equipe da história em números, mas grandeza acumulada não vence a próxima corrida. Se o projeto de Vasseur, Leclerc e Hamilton vai finalmente encerrar esse jejum, ninguém sabe. A Ferrari ainda precisa tirar 72 pontos da Mercedes e provar que consegue evoluir sem se perder quando a pressão aumentar. Mas uma coisa já ficou clara nesses últimos 18 anos. O maior adversário da Ferrari raramente esteve na garagem ao lado. Esteve dentro da própria Ferrari. E talvez o primeiro passo para recuperar a história seja parar de acreditar que a história sozinha vai salvá-la. Na sua opinião, qual campeonato a Ferrari mais desperdiçou? 2010 com Alonso, 2018 com Vettel ou 2022 com Leclerc? Comenta aqui embaixo. E se você quiser continuar
justamente de onde essa decadência começou, eu deixei aqui na tela o documentário sobre 2007. Foi o ano em que um estreante chamado Lewis Hamilton chegou à Fórmula 1, enfrentou um Alonso dentro da própria equipe e quase foi campeão logo na primeira temporada. E ironicamente, também foi a última vez em que um piloto da Ferrari terminou o ano como o campeão mundial. Clica aqui e assiste essa história absurda.